pessoal, vamos iniciar a correção da prova da EA do ano de 2020/2. Vamos à primeira questão. O seno de x mais o cosseno de x é igual a 7 sobre 13. Então vamos anotar isso. O seno de x mais o cosseno de x é igual a 7 dividido por 13. E a tangente de x, ela é igual a menos 5 sobre 12. Então, no ciclo trigonométrico, esse x, que é o ângulo, ele pertence a qual quadrante? Observe que a tangente de x, ela é negativa. Então, a tangente de x, ela é menor do que zero. Ora, se a tangente de x é menor do que zero, esse x, ele está no segundo quadrante, ele é um ângulo de segundo quadrante, ou esse x, ele é um ângulo de quarto quadrante. Sabendo disso, a letra A, que é primeiro quadrante, e a letra C, que é terceiro quadrante, nós não podemos marcar mais. Vamos imaginar, um primeiro caso, que o nosso x, ele está no segundo quadrante. Vamos imaginar que ele é um x de segundo quadrante. Se ele é um x de segundo quadrante, é certo que o seno de x nesse quadrante, ele é maior do que zero. Porém, o cosseno de x nesse quadrante, ele é menor do que zero. Nós temos que o seno de x mais o cosseno de x, ele é igual a 7 sobre 13. Como o problema disse que a tangente de x é igual a menos 5 sobre 12, vamos dividir essa equação pelo cosseno de x. Seno de x dividido pelo cosseno de x mais cosseno de x dividido pelo cosseno de x é igual a 7 sobre 13 vezes 1 dividido pelo cosseno de x. Seno sobre o cosseno é a tangente e a tangente é menos 5 sobre 12. Menos 5 sobre 12. Mais 1. E isso é igual a 7 sobre 13 vezes 1 sobre o cosseno de x. 12 vezes 1 dá 12 e 12 menos 5 dá 7. Então aqui nós temos 7 sobre 12 é igual a 7 sobre 13 vezes 1 sobre o cosseno de x. Ora, nós sabemos que no segundo quadrante, o cosseno de x ele é negativo. Então, o valor que nós vamos ter que encontrar aqui é um valor negativo. Vamos dividir todo mundo aqui pelo 7. Então, esse 7 aqui vai virar 1. E esse 7 aqui vai virar 1. Vamos passar o 13 para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ter 13 sobre 12 é igual a 1 sobre o cosseno de x. Invertendo as duas frações, nós temos que 12 está para 13, assim como o cosseno de x está para 1, ou seja, cosseno de x. Então, o cosseno de x aqui deu 12 sobre 13 positivo. Mas a gente sabe que o cosseno de x nesse quadrante ele tem que dar negativo. Então, isso aqui é falso. Então, o nosso x não está no segundo quadrante. A gente poderia já concluir que nosso x está no quarto quadrante. Mas vamos para o segundo caso. Segundo caso, o nosso x está no quarto quadrante. Só para mostrar para vocês. No quarto quadrante, nós temos que o seno de x ele é negativo. E o cosseno de x ele é positivo. Ora, utilizando a mesma equação, seno de x mais cosseno de x é igual a 7 sobre 13. E agora, dividindo todo mundo pelo seno, nós teremos aqui seno de x dividido pelo seno de x, que vai dar 1, mais cosseno de x dividido pelo seno de x, que é a cotangente, é o inverso do valor da tangente. E aqui nós vamos ter 7 sobre 13, isso vezes 1 sobre seno de x. Então, nós vamos ter aqui 1. Nesse caso aqui, a gente vai ter o inverso da tangente, que é menos 12 sobre 5. Isso é igual a 7 sobre 13 vezes 1 sobre seno de x. 5 vezes 1 dá 5. 5 menos 12 dá menos 7. Menos 7 sobre 5 é igual a 7 sobre 13 vezes 1 sobre o seno de x. Dividindo todo mundo aqui por 7, então aqui vai dar 1 e aqui vai dar menos 1. Vamos passar esse 13 multiplicando, então nós vamos ter menos 13 sobre 5 é igual a 1 sobre o seno de x.
Invertendo agora, a gente vai ter o seno de x é igual a menos 5 sobre 13. Observe que o seno de x é negativo, o que comprova que é verdade. Então, o nosso x, ele pertence ao quarto quadrante. Logo, é a letra D. Uma solução 2 poderia ser trabalhada assim. No problema, nós temos que a tangente de x ela é igual a menos 5 sobre 12. Pensando, então, num triângulo retângulo qualquer, aqui é 90 graus, aqui é o ângulo x, e a gente sabe que a tangente ela é definida como cateto oposto sobre cateto adjacente. Ora, então o 5 é o cateto oposto a x e o 12 é o cateto adjacente. Procurando o valor da hipotenusa, nós vamos achar 13. Como a tangente ela é um valor negativo, então esse x ele só pode pertencer ao segundo quadrante ou esse x pertence ao quarto quadrante. Então vamos imaginar esse x no segundo quadrante. Ora, se x está no segundo quadrante, o seno de x ele é positivo. E o seno de x a gente sabe que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então o cateto oposto a x aqui é 5 sobre 13. E o cosseno de x nesse quadrante, ele é negativo. E o cosseno de x a gente sabe que ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ora, o cateto adjacente aqui é 12 sobre a hipotenusa 13. A soma seno de x mais cosseno de x pelo problema tem que dar 7 sobre 13 do problema. Vamos somar o seno aqui, 5 sobre 13, mais menos 12 sobre 13. Tem que dar 7 sobre 13. A gente percebe que 5 menos 12 dá menos 7 sobre 13. Ora, então a gente percebe que esse valor aqui vai dar menos 7 sobre 13. E isso é igual a 7 sobre 13, o que é falso. Então, o x não está no segundo quadrante. Vamos imaginar agora o x pertencendo ao quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno ele é negativo. Então, a gente vai ter menos 5 sobre 13. E o cosseno de x, no quarto quadrante, ele é positivo. Então, nós vamos ter 12 sobre 13. E essa soma, seno de x mais cosseno de x, vai dar menos 5 sobre 13 mais 12 sobre 13. E essa soma tem que ser igual à soma que ele deu no problema, que é 7 sobre 13. 12 menos 5 dá 7 sobre 13. E isso é igual a 7 sobre 13. Logo, esse x é um x de quarto quadrante. Bem, é isso. Eu apresentei para vocês duas soluções para essa questão. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem o canal. Toda terça-feira eu vou estar postando questões aqui da EA. Até a próxima. Tchau.